Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. É um canal, com foco a trazer conteúdo sobre os recursos humanos e para aquelas pessoas e para aqueles profissionais que desejam crescer na carreira, iniciar a carreira de recursos humanos. E a gente quer trazer um olhar aí diferente, estratégico para quem trabalha no RH através do método do ciclo de gestão de pessoas. Mas antes de mais nada, eu vou me apresentar. Eu sou Nayara Sanches, eu sou especialista em RH, né? Sou sócia da Mentor RH, que é uma consultoria de recrutamento e seleção, e também agora, com esse projeto maravilhoso que é a Elementar, que vai ser um espaço de conteúdos e educação aí, ensino em relação a recursos humanos, né? E o que a gente vai trazer hoje de tema, para vocês aprenderem, crescerem, na carreira de vocês, porque a nossa missão é essa, que vocês, cresçam, aprendam bastante, consigam ir ou o emprego dos sonhos, ou a promoção dos sonhos, né? Então a gente quer transformar a vida de vocês aí, né? Então qual que vai ser o tema que a gente vai trazer hoje? Hoje a gente vai falar um pouco de como que o RH evoluiu, até se tornar um RH estratégico, né? E por que você precisa de saber isso, né? Muitas das vezes a gente não conhece a história, de onde o RH veio, de onde que as coisas começaram, né? Então, o que você vai aprender hoje, né? Hoje a gente vai fazer uma breve introdução, do que é, esse tema aí, da evolução do RH, né? A gente vai trazer também um contexto histórico, né? A gente vai falar sobre a história do RH, né? Então, a gente vai... deixa eu aumentar um pouquinho. Nós vamos falar do contexto histórico, né? A gente vai trazer uma linha do tempo, né? E aí a gente vai trazer também exemplos aí de como que aconteceu, essas mudanças históricas em relação aos recursos humanos. E a gente também vai trazer conceitos chaves em relação à área de RH, né? Porque às vezes muita gente acha que o RH, quando fala de RH, é só o RH, né? Mas a gente tem outros conceitos, como recursos humanos, gestão de pessoas, né? E o ciclo de gestão de pessoas, que é um conceito onde a gente traz uma evolução maior, né, em relação ao RH, né? E a gente vai falar também do RH do presente, né? Como que aconteceu essa virada estratégica, né? Por que o mercado mudou, né? O que aconteceu na mudança do mercado? Aonde que está a tecnologia hoje, né, no RH do presente, né? E como que o RH passou a contribuir, diretamente com os resultados do negócio, né? Que hoje o RH não é só mais parceiro, né? Ele tem que ser um parceiro ativo, né, em relação ao negócio, né? Em relação às pessoas, né? Em relação às decisões que são tomadas baseadas em dados, né? Hoje a gente tem a tecnologia aí a nosso favor. Então a gente traz indicadores de performance, indicadores de people analytics, né? E aí a gente traz a seguinte reflexão, né? Se você sente trazendo esse conteúdo, né, a ideia é que você reflita em qual lugar sua empresa está, em qual lugar que você está em relação a essa evolução dos recursos humanos, né? Se você ainda está no modelo tradicional ou se você já está passando por um RH mais estratégico, né? Então vamos lá, vamos fazer uma breve introdução em relação ao tema, né? Então hoje a gente entende que o recursos humanos, né, ele mudou, né? A gente evoluiu, né, em relação aos novos papéis, aos novos desafios, né? E deixa eu aumentar aqui só para vocês verem esse slide legal. Então a gente entende que houve uma mudança de mercado, né? Então o que trouxe você até aqui, né, não vai te levar para o próximo nível, né? A ideia é que a gente traga novas competências, novos conhecimentos, né, para que você evolua, né? E hoje um ponto importante, né, é que o profissional ele precisa de entender a respeito do negócio, né, e entender sobre o passado também, né? Não sei se vocês estão enxergando aí, mas a minha fala vai explicar, né, o que esse slide está mostrando. É que o RH é muito mais amplo do que só a parte do DP, né? O DP, por exemplo, ele
é um das áreas dentro da gestão de pessoas, que é a macro área, né? E que a gente também quer trazer, né, entender sobre o passado e falar das novas gerações, né? As novas gerações do RH, quem que são os profissionais que estão chegando aí, né? E são pessoas mais analíticas, né? São jovens que já nasceram dentro da tecnologia, né? E a gente traz reflexão, né, que é o seguinte, quem não entende, né, o passado, né, que não sabe muito bem da história, pode ser que fique estagnado no papel mais operacional, né? E aí, esses profissionais mais analíticos, né, podem trazer mais contribuições, né, para essa mudança mercadológica aí em relação a recursos humanos. Estou aqui mexendo para ver se eu acho um lugar melhor para esse slide aqui, mas acho que assim tá bom. E aí, gente, quem entende esse processo, né, de mudança, né, de evolução do RH, tem muito mais potencial de crescimento, né, porque ele vai entender quais os gaps que ele tem, né, o profissional, você que está assistindo aí, para se posicionar melhor no mercado, né, e dentro da sua empresa, né. E saber em qual área você está. Em outro conteúdo a gente vai falar sobre a diferença de RHDP, nós vamos falar sobre as áreas de gestão de pessoas, para que também essa compreensão se torne mais prática e profunda, né? A ideia é que os conteúdos sejam profundos, mais rápidos, né? E que também tenha algo mais prático aí para vocês entenderem, né? E aí, o que né, a gente traz nesse sentido de transformação, né? O RH, querendo ou não, ele é o coração da transformação, né? Então, ele que talvez tenha um viés de inovação, né? Então, talvez as ideias e as iniciativas, né, elas aconteçam dentro do RH, porque é onde está relacionada com as pessoas, né? Então, quem traz as mudanças dentro de uma organização são as pessoas, né? Então, acaba que o RH, ele, quando assume esse papel mais estratégico, né, ele traz para dentro da empresa, né, e traz uma consciência da liderança, porque ela que é o porta-voz da gestão de pessoas, né, é uma transformação, às vezes, cultural, né, apesar de que a cultura ela está extremamente relacionada com a alta gestão, mas ela pode, sim, trazer provocações, né, trazer uma maior diversidade, porque com diversidade a gente consegue trazer diferentes tipos de pensamentos, né? Então, com a diversidade, com pessoas diferentes, a gente consegue trazer novos talentos e também, né, com essa transformação, com esse RH do futuro, né, a gente também consegue reter talentos, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouco da história do RH, né? O RH, esse aqui é interessante a gente aumentar, tá? Para vocês verem aí, se vocês conseguirem enxergar, o que aconteceu com os recursos humanos, né? Então, a história do RH começou lá na Revolução Industrial, né? Lá, né, antes do século XX, né, a gente está falando dos anos de 1760 a 1860, a gente fala de uma produção industrial, né? E aí a gente não tinha na época, antes, né, quando começou a Revolução, a gente não tinha muito controle das coisas, né? Então era tudo muito, as relações eram muito ligadas aos donos, né, das organizações, das grandes indústrias, né? E aí, isso trazia vários problemas, né, para os colaboradores, para os profissionais. Não existia DP, não existia RH, né? E aí, quando começou o sistema fabril, né, quando começou a indústria, né, começou a ter uma necessidade grande de controle, né? Porque era um volume de pessoas muito grande, né? Não tinha tecnologia, né? Era o meio de produção, era voltado diretamente para o trabalhador, ele que era totalmente responsável pelas fábricas, né? E aí teve que ter mais, precisou de ter um controle maior, né? Mas não se pensava, né? Não se pensava em saúde, não se pensava em
no bem-estar do colaborador, né? Não existia medicina do trabalho, né? Tanto que nessa época, né, havia-se muito adoecimento, né, em relação ao colaborador, né? Tinha ao funcionário, né? Não tinha, né? Ainda começaram a surgir os sindicatos, enfim. Por isso que a gente chama de Revolução Industrial, porque a partir daí houve-se uma revolução também com a relação do trabalho, né? Os trabalhadores também começaram a reivindicar seus direitos, né? E aí, né, por uma necessidade de mercado, né? Porque precisa também, né? Hoje a gente vê essa evolução claramente, né? Se a gente não tem trabalhadores, né, que se envolvem com o seu trabalho, que não tem condições mínimas de exercer aquela atividade, você não consegue também ter o resultado que você espera em relação à sua empresa, né? Então foram obrigados também a trazer essas melhorias, né? E aí a gente evolui, né? O RH começa a evoluir, né, para um RH mais de suporte, né? E começou lá em 1900 né, na década de 1980, mais ou menos, né? Entre 1940 e 1990, que começou a trazer essa questão da ênfase nos benefícios, né? E aí começou a cuidar mais desse colaborador, né? Desse trabalhador, pensando no bem-estar dele, né? Em fazer uma gestão de benefícios, né? E daí começaram as relações trabalhistas, né? E a gente está falando disso tem pouquíssimo tempo, né? Não é uma coisa que aconteceu há muito tempo, não, né? Por muito tempo a gente ficou ainda trazendo melhorias em coisas básicas, né? Que a gente está falando dos benefícios e tal, né? E aí começou essa necessidade de um RH mais parceiro do negócio, mais estratégico, que foi mais ou menos lá para os anos 2000, né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, é outra, engraçado, deu uma. E aí, foi aí que a gente traz o RH começa, né, lá no século, né, século XX já começou o RH como suporte, mas lá avançando lá para os anos 2000, né, a gente tem já uma administração mais científica, né, já começa a trazer, né, a psicologia do trabalho, né, e pensar na motivação, né, como que essa motivação ela tem um impacto direto no trabalho, né, já começa a observar ali que o trabalhador mais engajado, né, mais envolvido ali com o trabalho, ele vai trazer mais resultados, né? E aí, lá, né, também, né, quando chegando já nos 2000, e essa ideia de parceiro de negócio, né, a gente acha que ela é uma ideia moderna, mas ela já está, de certa forma, ultrapassada, né? Porque é como se o RH ele fosse só parceiro, né? Aí a gente começa a identificar hoje muitas empresas que ainda estão ali nessa fase de desenvolvimento de recursos humanos, né? Porque ser só parceiro no negócio, você está ao lado, você não está ativo, você participa das decisões ali, mas talvez você não tenha voz, né? Começa a se aproximar mais da liderança, né? Porque essa liderança, ela a gestão de pessoas, né, os donos das empresas entendem que o RH precisa se aproximar da liderança para saber dessa estratégia, né, para trazer o alinhamento estratégico do negócio, né, mas fica por aí, né, o RH, ele está na mesa, ele está em reuniões, mas muitas das vezes as decisões não são tomadas por causa da visão do RH, né? E aí a gente fala de um outro RH, né? Que é o RH mais atual, que a gente fala o RH dos dias de hoje, né? Que é o RH que é o RH estratégico digital, né? Aí a gente já começa a falar de um recursos humanos
que está voltado para a tecnologia, né? Então a gente fala de um RH voltado para a tecnologia, que aí a gente fala de um RH que está voltado para dados, uma inteligência, né? Um People Analytics, né? Então começa a trazer as decisões e a visão do negócio voltada a dados. Então começa a fazer comparação, né? Hoje a gente pode falar da IA também, né? Que vem aí transformando recursos humanos, né? Então é um RH tecnológico, vamos dizer assim, né? Então ele não é só um RH parceiro do negócio, ele vem também trazendo a tecnologia, né, a favor da gestão de pessoas para ele se tornar ainda mais estratégico, né? E além disso, né, a gente vem falar de um RH que aí não é só parceiro do negócio, é um RH parceiro ativo do negócio, que ele, além dele entender o negócio, né, ele precisa entender o negócio, contexto econômico, né, a gente já falou um pouco disso em outro conteúdo, mas ele precisa estar ativo, né, o RH atual, ele é estratégico digital, ele precisa não só estar na mesa, né, lá nas reuniões, mas ele precisa de ser ouvido, ele precisa de trazer valor. E aí que a gente entra com o conceito do ciclo de gestão de pessoas, que é, né, muito atual, né, um método muito atual, um conceito até do Cavanato, né, que ele lançou lá em 2000, tem um livro dele, né, que é o novo papel do recursos humanos nas organizações. Então, ele traz o conceito também de ciclo de gestão de pessoas, é até antigo, mas ele traz, né, aí no caso do método nosso aqui, é que traz o ciclo de gestão de pessoas para se preocupando com a experiência do colaborador, né, e com o engajamento do colaborador, né? Então, não é só trazer não é só estar alinhado ao negócio e à estratégia do negócio no sentido de metas, números, né? E, enfim, saber as conexões disso e como que as pessoas vão trazer resultado, né? Porque antes era assim, né? Olha, temos o objetivo, agora nós vamos fazer as pessoas atingir esses objetivos, né? Metas, performance, né? E a medição disso, né? Agora a gente precisa de entender as expectativas dessas pessoas e conseguir alinhar elas ao negócio, né? As metas organizacionais. E através disso trazer os resultados. Mas além disso, esse trabalhador, esse profissional, ele precisa estar engajado, motivado, feliz, né? Então se preocupa muito com a experiência desse colaborador, para que em todo o ciclo, né, de gestão de pessoas ele tem uma experiência positiva, que mesmo no dia que ele vai sair, ele saiu dessa empresa trazendo uma mudança significativa na empresa, na vida dele, profissional, conseguiu entregar projetos importantes em que isso dê visibilidade para ele, né, em outras organizações. Enfim, não é só mais um trabalhador, né? Para ele, como pessoa, precisa de fazer diferença, né? E aí, né, depois de contextualizar em relação à história, né, é importante trazer depois disso os conceitos, né, que vieram, né, ao longo desse tempo, né? A gente traz três conceitos macros, né, mas a gente consegue, porque com eles a gente consegue ilustrar melhor, né, como que o que essas diferenças, né, trazem dentro de uma organização. Então a gente traz três conceitos aí de gestão de pessoas, né, que a gestão de pessoas em si, não sei se vocês vão conseguir, não, esse está melhor. É a gestão de pessoas em si, né, que é um conceito amplo, né, que abrange todas as práticas voltadas de desenvolvimento, bem-estar, performance dos colaboradores. E aí é uma conexão, né? Por isso que a gente chama de ciclo de gestão de pessoas, depois a gente vai falar, né? A área de gestão de pessoas é onde está tudo, né? Estão todos os macrosistemas de RH, né? Então, depois, num outro momento, a gente consegue mostrar para vocês um painel que é onde está toda a gestão de pessoas, né?
A gestão de pessoas é onde fica a área de ingresso, né? Onde fica o recrutamento e seleção, né? Recrutamento e seleção, integração, né? É, os projetos e iniciativas em relação à adaptação, né? Então, o ingresso é a entrada, né? A estrutura organizacional, né? A parte de compensação, comunicação, desenvolvimento, tudo engloba a administração de pessoal em algumas empresas, segurança do trabalho, é tudo que engloba a gestão de pessoas. E aí, para vocês entenderem, o recursos humanos, ele é o setor responsável por implementar os projetos de RH, né? Olha só a diferença, né? Se você for falar do conceito, dá para entender direitinho a diferença das coisas, né? Então, o RH é responsável por implementar e sustentar os processos que envolvem a jornada do colaborador. Então, a responsabilidade do Recursos Humanos, e não é do DP, depois a gente vai falar isso em outro conteúdo, né? É realmente fazer com que todo o ciclo de gestão de pessoas e todas essas áreas que são voltadas para o RH, que é o ingresso, que é a estrutura organizacional, que é a compensação, que é o desenvolvimento, que é a comunicação interna, consiga, né, se alinhar projetos, né, e ações que vão trazer dentro do ciclo de gestão de pessoas uma experiência interessante, uma experiência positiva para o colaborador, né? Quando a gente fala colaborador, é todo mundo, né? Para a liderança, para o time dessa liderança, até para a alta gestão também. Então, isso vai trazer uma diferença na cultura organizacional também, né? Porque eu falo que a cultura organizacional é algo que vem de cima, né? Porque ela tem que ser identificada e definida pela alta gestão, mas ela também pode ser influenciada por ações internas de recursos humanos, né? Um exemplo que eu posso dar é implementar um programa de avaliação de desempenho, né? Ele vai fomentar uma cultura através de processos de RH, de um projeto de feedback, de alinhamento de expectativa, né? Então, assim, com projetos e processos bem estruturados, né? Pensando no ciclo, também é possível influenciar essa cultura e, em alguns casos, até transformá-la, né? E aí, gente, a gente mostra de novo o ciclo de gestão de pessoas, né, essa roda, né, que vai estar sempre nos nossos conteúdos, né, quando fizer sentido, claro. Ela traz aí para vocês o que é a jornada do colaborador, né? Então, de novo, né, relembrando, né, quando a gente atrai esse colaborador, esse profissional, né, ele precisa já ser atraído de uma forma positiva. Então, a gente está falando de employer brand, por exemplo, que é a marca empregadora. Então, você precisa de fazer uma propaganda da sua empresa para ele entrar, né, dentro da organização, para ele se sentir atraído, né, para a organização, né. E aí a seleção, né, ela precisa também de ter um processo estruturado, mas não só um processo estruturado, precisa de ter uma relação positiva ali, né, uma experiência boa. A integração também, né, a integração, a gente tem a integração máxima, a integração pode ser um processo muito mais extenso de acompanhamento. O desempenho, né, a partir daí o desenvolvimento, e como eu falei, essa saída desse colaborador ser positiva, né, essa roda girar na experiência dele, independente do tempo que ele fique. Claro que se ele ficar pouco tempo, ele não vai conseguir passar por tudo, né? Ele tem uma experiência que a gente chama do cliente interno, porque hoje a gente chama, né, os colaboradores de cliente, né? Porque a gente sabe que várias pessoas gostando da empresa também são pessoas que vão falar bem da marca, né? Da sua empresa, e porque pessoas bem engajadas, né, elas não só trazem melhores resultados, mas elas também trazem uma imagem positiva para a empresa, né? E aí é isso, né? Qual que é o RH do futuro, né? O que hoje a gente fala do RH do futuro, né? O RH do futuro, né, ele mudou o comportamento, né? Ele é um RH que está muito mais preocupado com o mercado, com a tecnologia, né? A gente já falou isso lá no início. Então, é um RH que não só é estratégico, como eu falei,
não é só estratégico, como eu falei, porque ele está preocupado com os negócios, né? Mas ele é um RH que está, deixa eu aumentar mais aqui, é, que é um RH que está ligado diretamente com o negócio, mas que além dele tomar decisão, ajudar a tomar decisão, ele é um RH mais humano, né? Ele é um RH que está realmente preocupado com as pessoas, né? Ele, ele não é um RH que só preocupa com benefício, né? Benefício é algo básico, né? Benefício é mais do que... Aqui, ó, aqui no aumentar. Benefício é algo como se fosse algo essencial, né? Então, assim, o que esse benefício está trazendo de positivo, né, para a organização, né? Às vezes ele nem é algo tão importante assim, né? Então, o benefício, por exemplo, né, que é um modelo lá atrás, que foi criado no RH passado, sim, ele faz uma grande diferença, mas não é só isso, né? Então, hoje é o RH do futuro, é um RH voltado para dados, né? É um RH voltado para tecnologia, é uma conexão de várias coisas, né? É um RH preocupado com o comportamento das pessoas, né? É um RH que faz uma gestão da felicidade, né? A gente tem muitas empresas aí que tem uma área, quando as empresas são maiores, uma área da felicidade, né, também, né? E aqui a gente traz uma reflexão, a seguinte reflexão, né? Sabendo, né, de como o RH evoluiu, né? A gente consegue entender aonde o seu RH está, né? Aonde que você está como profissional, né? Se você está estagnado, se você não está, se você conseguiu evoluir, né? Importante a gente entender que quando a gente entende um contexto histórico, né, a gente consegue ter mais, até na hora que vai, né, conversar com a alta gestão, né, a gente tem um pouco mais de propriedade para falar, né, em relação à área, né. Então, esse RH é um RH conectado, né, é um RH que está conectado com o mundo, né, é um RH conectado com a economia, né, enfim, é uma gestão de pessoas, né, se você consegue estar no lugar, né, às vezes você é um líder também que está lá em cima e tomando conta de tudo, né, mas não importa, né? O RH do futuro, ele vai trazer essa mentalidade, né? Essa visão, né? Mais moderna, né? Em todos os subsistemas de recursos humanos. Se você trabalha só numa área do RH, por exemplo, no recrutamento e seleção, essa visão, ela precisa também estar dentro do que você faz nessas atividades, né? Então, você, trazendo essa reflexão, você pode realmente entender se você está mais no RH tradicional ou não, né? E aí, gente, o RH do futuro, né, será construído, muito importante isso, né, até no processo de implementação, né, você consegue entender o que já foi feito, né, o que precisa de ser feito, o que precisa ser mudado, né? Essa transformação pensando em passado e futuro, não é, no RH presente, no RH futuro, ela é importante, porque você, numa linha de tempo, vai conseguir fazer a evolução dos seus recursos humanos, né? Pensando em tudo que você precisa de transformar. Uma outra dica interessante é que em algumas empresas, né, essa implementação do RH, ela vai precisar de passar primeiro por uma reestruturação de processo, vamos dizer assim, por um RH do passado, né? Muitas empresas, por exemplo, precisam de primeiro implementar, por exemplo, a área de benefícios, né? Precisa de rever isso, né? Que é uma coisa ainda lá atrás, né? Tem muitas empresas ainda que estão estagnadas em relação ao seu modo de operar, né? O seu modo de atuar no mercado, né? Então, é uma provocação, né, que precisa de trazer até para os líderes, né, para os donos da autogestão. Porque às vezes ela está atrasada no seu contexto histórico, né? Então, pensar nisso vai realmente trazer uma diferença aí para as suas discussões, né, para as suas aprovações, para as suas apresentações, né, para a forma como você vende as ideias aí em relação aos projetos de RH, que a gente sabe que
ter investimento dentro do RH não é fácil, né? Mas você precisa de absorver conhecimentos, ideias, novos conceitos para que isso fique mais fácil, né, para você lá na frente, né? Na verdade, hoje, né? Começa hoje e seus frutos vão ser colhidos lá na frente. É isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Enfim, trouxe esse conteúdo para trazer mais condições aí de crescimento para vocês, tá? E a gente continua, né, criando mais coisas, né? Não deixem de seguir a gente no nosso canal aqui. Cada dia vai vir um conteúdo, toda semana, na verdade, tem um conteúdo fresquinho aí sobre recursos humanos, sobre o ciclo de gestão de pessoas. E nesse mundo vasto aí, né, cheio de informação, cheio de coisa nova chegando, e a gente vai trazer tudo aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!